Olá, eu sou a Andressa Caneja. A gente começa hoje mais um Mundo Pós-Pandemia. O nosso bate-papo de hoje vai ser sobre a área de arquitetura e urbanismo. A gente está aqui hoje com a coordenadora do nosso curso de Arquitetura e Urbanismo e também diretora do Centro de Engenharia e Computação da UCP, a professora mestre doutoranda Érica Pereira Machado, e com uma das docentes do nosso curso, a professora mestre doutoranda Ana Kise Fachetti. A gente vai falar um pouquinho dessa área da arquitetura e do urbanismo nesse momento da pandemia e como essas transformações que a área pode ter passado que vão aí perpetuar pós-pandemia. A pandemia ela trouxe em todas as áreas muitos desafios, mas também voluntariamente ela contribuiu para a ampliação de alguns campos de atuação. Na arquitetura e urbanismo, como que a área sentiu essas mudanças? Surpreendentemente, Andressa, na nossa área, a gente tinha muito receio, né? Ninguém sabia o que ia acontecer, uma situação inédita para o mundo inteiro. E, assim, a gente já estava num momento de crise econômica com sinais de recuperação, né? A área de construção civil, de modo geral, que nos abarca, ela já vinha num crescente desde mais ou menos maio do ano passado. A gente já começava a perceber um maior aumento, né, do número de projetos, um aumento considerável no número de contratos de estagiários, né, que a gente percebia, né, por causa dos nossos alunos. A gente sempre faz essa orientação, esse intermédio. E aí, quando veio a pandemia, todos nós ficamos muito apreensivos. E aí aconteceu, na verdade, ao contrário do que a gente imaginava. Ao invés de haver, quando estava começando a aquecer uma estagnação do mercado, a gente começou a perceber que o mercado demanda de nós outras, não sei se outras, mas assim, demanda de nós aquilo que a gente não imaginava nesse momento. Projetos residenciais, muitos, né? A gente vê as pessoas trabalhando muito nesse sentido, não só numa questão de você redecorar a sua casa e ter um espaço mais aconchegante, mais confortável e mais funcional, principalmente, mas também no sentido de trazer funcionalidade para as funções múltiplas que passaram a acontecer no espaço residencial, né? Onde você, mesmo que a gente já fizesse algum tipo de home office, agora mudou a intensidade e a gente está compartilhando esse home office com outras atividades dos familiares também home office, ou em atividade acadêmica, o que quer que seja, e juntando tudo isso, conciliando tudo isso já com a dinâmica doméstica, né? Então, e a gente também tem uma segunda leva, né, que a partir da reabertura do comércio, das instituições, né, a partir da reabertura gradual para, né, as reaglomerações, né, muito delicadamente, a gente está tendo demanda das adaptações dos espaços, né, porque o distanciamento social é a chave ainda, né, até a gente ter vacina, ainda é a chave para a gente se manter imune, digamos assim, né? É o mais eficaz. Então, através dessa eficiência, a gente entra de uma maneira fundamental, né? Porque repensar esses espaços, repensar o distanciamento, como que a gente pode fazer isso, e o auxílio de um arquiteto urbanista, no mínimo uma consultoria ou realmente um projeto, acaba sendo essencial para isso. Então, o mercado para a gente, ele não se estagnou, apesar de toda essa dificuldade trazida para a vida de todos nós, né? Durante a quarentena e durante a pandemia, que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, o sinal para o mercado de arquitetura e urbanismo, principalmente para a área de projeto, assim, promissor, assim, sabe? A gente vê com bons olhos esse aumento, apesar de toda a situação, a gente tem, não sei dizer um crescimento, não posso afirmar de fato um crescimento, mas a gente tem tido procura, assim, não houve estagnação. Como a Érica falou, aumentou um pouco mais esses trabalhos mais simples, como uma consultoria. Quero modificar o layout para tornar mais funcional, né? Então, é só a gente ir lá, dar um pitaco, peças decorativas para tornar a casa mais aconchegante, ou se não, a mudança de cor na parede. Então, esses pequenos serviços, como consultoria técnica, né, aumentou bastante.
E a casa acaba sendo, né, uma espécie de passatempo para as pessoas que estão ficando mais tempo em casa. Então, elas querem mudar a sala, querem mudar o quarto, principalmente as pessoas que acabam se contaminando, que ficam isoladas, fica só dentro do quarto. A gente já fez layouts para o quarto ficar um pouco mais funcional, né? Porque ele tem que trabalhar dentro do quarto. E ele mora dentro do quarto, praticamente, né? Aí tem sempre os mais ousados que acabam fazendo sozinhos, né? Os mais inseguros acabam nos chamando para a gente fazer essa ajuda, né? Essa modificação com eles. Além da, a gente teve assim essa adaptação do espaço da família, né? Porque a família literalmente teve que viver dentro de casa. Então a gente teve essa adaptação do espaço, né? Do espaço coletivo para essas múltiplas funções. A gente também teve essa questão do cuidado, como vocês mesmos falaram, não só por estar dentro de casa e achar tá enjoados na parede, mas as pessoas também passaram a ter um zelo maior com a casa, né? Por estar muito dentro de casa, elas começaram a identificar, poxa, isso aqui não está aconchegante e tal. Isso começa a mudar a partir de agora. Mudou esse relacionamento com o ambiente e isso vai acarretar, inclusive, daqui para frente, na mudança de como se você projeta ou uma casa ou um ambiente específico. Isso passa a mudar a partir de agora? Eu creio que sim, porque, né? Antes, na rotina, não é normal, não é, né? Assim, a gente não vivia alguma coisa, esse negócio de o novo normal, voltar ao normal. Não tinha normal antes, né? Vamos estabelecer que normal não era. Porque a gente passava, né, se a gente for refletir, muito mais tempo fora das nossas casas do que dentro de casa. A gente estava usando o tempo do dia, né, muito mais para se locomover, presos em engarrafamentos, horas e horas no espaço de trabalho, e aí para ir e voltar, somando com o tempo do trânsito, e fazendo outras atividades, né? Se você faz uma atividade esportiva, né? Se você cuida de alguém da família que não mora com você, se você tem outros afazeres, né? Se você faz uma especialização, um curso, você tem, além do seu horário de trabalho, né, ou para quem estuda e trabalha, você passava horas e horas e horas fora do ambiente doméstico. Você saía de manhã super cedo, né, sempre fazendo tudo correndo, chegava em casa tarde da noite, comia alguma coisa, tomava um banho, ou vice-versa, e dormia. Então, você olhava para sua casa mais ou menos no fim de semana, mas para gente que, né, trabalha muito, o fim de semana é o dia, sábado é o dia para resolver problema. Então, você também está na rua resolvendo tudo que você não conseguiu resolver durante a semana, né? E aí, com a quarentena, a gente foi obrigado a ficar em casa e olhar para essa casa o tempo inteiro, como disse a Ana, né, no outro comentário, isso faz com que você perceba o espaço de outra maneira, né? Ou você vai enjoar da cor da parede, porque você não aguenta mais olhar aquilo, ou você vai realmente se dar conta de necessidades que antes você não percebia, porque você não passava tempo ali. E aí agora, né, você tem tanto assim, são várias situações que, na verdade, para nós, né, para nós arquitetos e urbanistas, fazem parte essencial da construção, né, da base, do embasamento para a gente elaborar um projeto, que é você perceber as necessidades do espaço, também atender aos desejos do seu usuário, do seu cliente, não importa se é uma família numa pequena reforma de um banheiro, ou se você está atendendo a uma comunidade num trecho de um bairro de uma cidade inteira, mas a gente precisa saber as necessidades e os desejos e estarmos sempre atentos às questões que são essenciais para a gente, que é a segurança dos espaços e a salubridade dos espaços. Isso para a gente é normal. Isso sempre foi, né, elementos de projeto muito claros. A diferença é que as pessoas começaram a perceber. Né? E aí tem toda uma questão da funcionalidade, da praticidade dos espaços, porque para a arquitetura, né, o que é arquitetura? É o equilíbrio perfeito entre a estética, a beleza e a funcionalidade, a praticidade. Né? Então, assim, para nós isso é comum, mas agora eu acho que a diferença é que as pessoas começaram a perceber, e aí elas passaram a revalorizar o espaço doméstico, o que é essencial, porque é onde a gente se sente normalmente seguro, é aquele lugar para onde você vai
todos os dias, é para onde você volta, é um ponto de referência, é um ponto de identidade, né? A nossa casa reflete a nossa identidade de várias formas. E as pessoas começaram a dar mais valor a isso, a perceber isso, né? Assim, por bem ou por mal, né? Por uma questão realmente de maior sensibilidade ou de realmente ter que atender uma demanda que tornou-se urgente e que antes não era percebida porque a pessoa estava fora de casa. Uhum. Alguns dos últimos projetos que eu andei fazendo, as modificações foram essas, né? Aumenta um pouquinho o quarto. Eu quero um home office, né? Porque antigamente talvez não tinha essa necessidade, né? Uhum. Agora eles perceberam, eles começaram a observar os espaços, perceber o tamanho dos espaços, que para um leigo isso passava despercebido. Uhum. Agora, né? Como diz a Érica, a sensibilidade aumentou. E eles conseguem ter uma percepção maior dessas características, né? Do tamanho, da cor, uma cor muito escura acaba atrapalhando, né? A luminosidade, o tamanho de janela, coisas que eram essenciais para a gente, né? Passaram a ser também para eles. Eles começaram a ter uma percepção maior. Muitas pessoas, elas têm uma visão equivocada do arquiteto, é uma visão muito distante do arquiteto, né? Como se fosse uma coisa para fazer só aquela casa de revista que a gente fala, uma coisa assim inacessível. E aí todo mundo precisou fazer, tem os ousados, como até a própria Ana disse, que vai fazer por conta própria, mas pensar e planejar um espaço não necessariamente é uma coisa muito fácil, ainda mais se for um espaço pequeno, por exemplo, otimizar aquele espaço. Essas adaptações que todo mundo precisou fazer, alguns tiveram que dar um jeitinho doméstico rápido, mas muitas pessoas recorreram ao arquiteto para pensar. Isso acabou aproximando mais o público do profissional de arquitetura e, com isso, valorizando esse profissional? Sim, sim, porque as pessoas começaram a perceber, justamente como você pontuou, que não é tão simples assim, né? E muitas vezes, assim, existe, né, uma cultura mais recente, contemporânea, quer dizer, que na verdade é um ciclo, né? Antigamente você não tinha tanto profissional para fazer isso, então era faça você mesmo. Você dava conta ali daquela demanda em tudo, na verdade, né? Em muitas áreas, e na nossa área também, né? Inclusive ir decorar a sua casa, né? Porque revista de casa, isso existe desde que o mundo é mundo, né? E as pessoas tentavam copiar ali, e aí vieram as especializações, né? O arquiteto urbanista começou a ganhar mercado nessa área de projeto residencial, tanto cresceu, que emancipou-se, né? Numa outra profissão, que é o design de interiores, o arquiteto de interiores, né? Que são coisas até um pouco diferentes, existem especializações múltiplas dentro dessa face, né, desse gomo, do grande leque da formação do arquiteto urbanista, né? Então, para a gente ver que a demanda aumentou absurdamente, principalmente do século XX para frente, né? Só que não é tão simples assim, né? Se fosse fácil, a gente não teria essa emancipação do mercado para uma profissão, para uma especialização, né, extremamente específica. Então, assim, as pessoas começaram a perceber muitas vezes pela tentativa e erro. Elas vão, olhou na revista, viu um passo a passo, viu um vídeo no YouTube, fez, olhou e disse assim, mas não era isso, né? É aquele meme, aquela brincadeira do meme de como é que é expectativa e realidade, né? Que tá bem na moda isso. E muitas vezes a pessoa percebe que, poxa, não consegue resolver sozinha, ou tenta e não dá certo, e aí ela vai procurar um profissional. Com certeza, isso acabou aproximando a gente, assim, né, a nossa profissão das pessoas, e elas entenderem, porque muitas vezes algumas profissões são um pouco glamourizadas, assim, não, só a pessoa super rica pode contratar um arquiteto, não, isso não é para mim, e na verdade não é isso, né, porque os projetos se adequam a partir da demanda. A gente pode ter projetos que para nós são extremamente simples, mas que o leigo não vai conseguir fazer sozinho, né? Porque a gente tem toda uma formação, são no mínimo 5 anos, né? Só para graduação. Então, e a gente sabe que precisa sempre se atualizar, qualquer área, né? A gente precisa estar sempre atualizado, sempre se especializando, para ser o melhor profissional que a gente pode ser, se aperfeiçoando todos os dias. Então, as pessoas começaram a perceber que não é tão simples assim, e que faz toda a diferença você ter um espaço confortável no sentido do desempenho ambiental, um espaço ergonômico, né? Cuja Ana é especialista na área, inclusive. Então, isso faz toda a diferença, porque senão as pessoas podem realmente ficar doentes e elas não
percebem isso, né? Um espaço mal iluminado, natural ou artificialmente, uma cadeira com altura errada em relação à mesa, em relação ao seu tamanho, né? Um armário alto demais, onde você coloca as coisas e você não consegue acessar sozinho, né? Sem o apoio de uma escada ou outro, né? Outra coisa que te tire um pouco de desnível. Então a gente precisa, assim, né? A gente precisa entender esse espaço de uma outra forma que o leigo realmente não vai perceber, porque é a nossa formação, né? Então, eu acho que com certeza, assim, houve essa aproximação e acaba sendo uma revalorização mesmo da nossa profissão, né? Porque não é só para mega projeto, né? A gente fica vendo os projetos de revista e você diz, não, arquiteto não é para fazer, não é para dar um jeito na altura da estante da minha casa, mas sim, né? Tudo depende da escala e da demanda que a gente vai atender. E eu acho que essas adaptações, né, essas intervenções que eles acabam recorrendo a gente, é muito mais arquitetura, é muito mais desafio do que a gente começar uma casa do zero, a gente fazer uma casa grande, né? Fazer uma casa grande, a gente tem espaço para projetar, é bem mais fácil, né? Aí eu me lembrei, eu estou aqui no Espírito Santo, né? Me lembrei de alguns fatos. A minha cunhada tem loja de móveis, né? E diz ela que nunca vendeu tanto móvel que nem na período de pandemia. O meu primo tem uma loja de material de construção e falou que nunca vendeu tanto material de construção como nos últimos meses. Por quê? Porque as pessoas estão em casa. E muitas vezes, o que elas fazem? Elas compram as coisas que elas acham bonita, a cor da tinta que elas gostam, e depois elas não conseguem lá se ajeitar com o espaço, né? Aí, quando a gente chega, elas já têm tudo. Aí a gente tem que adaptar esses materiais, esses mobiliários dentro do espaço delas, né? É um desafio. Com certeza. A Érica até falou logo nisso, desses dois lados que para a área de vocês cresceu. E uma é a questão da reorganização dos espaços, principalmente nesse momento que a gente está voltando. E aí, focando justamente nesse trabalho do profissional de arquitetura de repensar, de reorganizar o espaço. Como que o profissional da arquitetura pode contribuir justamente reorganizando os ambientes com as medidas de segurança, como afastamento, por exemplo? Existe uma área já disso? Uma área nasce nesse momento para isso? Eu acho que, na verdade, assim, as áreas já existem, a gente só está adaptando especializações que já existiam, né? Por exemplo, a segurança do trabalho, né, era uma área muito, no senso comum, vista como da engenharia, mas, na verdade, uma pessoa pode ser técnico de segurança do trabalho sem ser engenheiro, sem ser arquiteto. E muitos arquitetos se especializam na área de segurança do trabalho, por exemplo, que é uma coisa muito específica, mas que você aplica as diretrizes dentro da sua casa. Né? E assim, são coisas, às vezes são soluções muito simples, mas que se a gente não presta atenção, a gente realmente pode tornar o ambiente menos seguro, né? E acidentes domésticos são situações assim bastante graves normalmente e que a gente precisa ter muita atenção na hora que a gente está projetando, né? Então, assim, quando a gente projeta a questão, né, da segurança, da salubridade, são coisas que para nós são normais, né? E a gente já tem algumas especializações, como por exemplo, a área de ergonomia, né? O que é isso? É você pensar os espaços, e são áreas mais técnicas que às vezes as pessoas não dão tanta atenção. A área de ergonomia, que é uma área assim bastante técnica específica em cálculo, que é aquilo que a ergonomia ela serve para a gente tornar os ambientes seguros e confortáveis para o corpo do ser humano. Então, todas as alturas, todas as dimensões, os espaços de circulação, né, de você estar transitando sem bater um no outro, você ter as coisas com acesso, né, para todo tipo de situação. Se a pessoa é idosa, você não pode ter coisa no alto. Se é uma criança, você não pode ter alturas diferentes, porque ela vai subir em alguma coisa para chegar naquele nível que ela precisa enxergar e ela pode cair. Então, a gente tem a área de ergonomia, a gente tem a área de desempenho ambiental, que é uma evolução, né? É um termo atualizado em relação à área do conforto ambiental, que fala da questão acústica, da questão da iluminação, da questão térmica, né? Que é a temperatura dentro dos espaços. E a gente também tem uma área de especialização extremamente específica, que é a área de arquitetura hospitalar, que já leva muito em consideração tudo isso que a gente precisa de ter um espaço esterilizado, confortável e seguro e salubre, mas assim, todo mundo sempre pensa assim, não, então isso é feito para projeto de clínica, para hospital, para UPA,
mas na verdade são preceitos que servem para qualquer situação. Então, a gente tem agora uma atenção diferente, né? Soluções arquitetônicas e projetuais que vão se adaptar às necessidades de espaços que antes não eram pensados nesse sentido. A gente não pensava nisso com tanta ênfase para uma loja de sapato. Mas agora a situação é outra, né? Para uma agência bancária, a gente não pensava tanto nisso, né? Na questão do problema da aglomeração, né? Que se tornou um problema. Né? Antes era problema para outras situações, como por exemplo, né? Se você está pensando num projeto de combate e prevenção a incêndio, a aglomeração já não pode ter, né? Porque você precisa fazer com que as pessoas saiam daquele ambiente o mais rápido possível em caso de sinistro. Então, assim, são questões que a gente já tinha, só que elas estão, né, e soluções projetuais que elas estão se reorganizando para que a gente aplique em outros tipos de projeto. Mas as diretrizes em si, as soluções em si, já faziam parte da nossa gama, né, de atributos ali para solucionar bem um projeto. E uma outra questão também que entra nessa questão dos espaços comerciais, principalmente de salas de escritório, né? Já estava acontecendo antes, que eram os espaços compartilhados, né? Agora, com a pandemia, descobriu-se que a gente não precisa de tanto espaço, que a gente consegue trabalhar de casa, a gente pode ir no escritório uma vez ou outra para atender um cliente, né? Então, isso também já está sendo pensado com mais força, né? Vamos fazer espaços que a gente pode, uma vez por semana, alguém pode usar. Então, são os espaços coworks, né? E isso agora aumentou muito. Então, é mais uma demanda, né? A gente trabalhar projetando esses espaços compartilhados, né? Com essas medidas de segurança, né? Número de atendimento, não fazer... A gente já parou de fazer, por exemplo, consultórios com salas de espera, que antigamente eram imensas, né? Tinha lá a mesinha do café, já não tem mais. Né? Uma cadeirinha no máximo, né? Até a gente falou muito aqui, a gente contou muito essa questão do home office, né? Que para algumas áreas, para muitas inclusive, ele chegou como uma novidade. E uma novidade que vai ficar. A partir de agora, a gente tem que, como a gente falou o tempo inteiro, a gente passa a pensar no home office. Na arquitetura e no urbanismo, como que é essa relação desse teletrabalho? Então, assim, na verdade, para nós, né, isso depende muito da profissão. Mas no início da carreira, né, eu, por exemplo, eu nunca tive um escritório próprio, nunca, né? Isso há muitos anos, isso nos idos de 2004, entre 2004 e 2006, eu já trabalhei com uma arquiteta, né, que ela trabalhava de home office, um quarto da casa dela era o escritório, eu trabalhava lá. E ela passava o dia inteiro fora e eu era a base, né? Eu estava na base para dar todo esse apoio para ela. Porque já existia, né? Desde o início do século XXI, fim dos anos 90, naturalmente, né? Uma necessidade ou uma tentativa pelo mercado de redução das estruturas para que você conseguisse sustentar a sua empresa. Né? Pensando no arquiteto, muitas vezes, como um profissional autônomo, né? Isso quer dizer, você não tem uma renda fixa por mês certinha, você tem muita gente, principalmente no início da carreira, você mantém uma estrutura de trabalho menor para que você consiga fazer render, né, aqueles projetos que você consegue. Então, é muito comum para nós trabalhar de home office. Isso é normal, né? Quando você é autônomo e você tem uma estrutura pequena. Com a tecnologia, com o advento da internet, você pode ter uma equipe de trabalho, tá cada um trabalhando de um ponto, você se encontra, né? Você se encontra ali periodicamente, virtualmente ou não, né? E você continua fazendo aquele trabalho ali de uma maneira muito tranquila, né? Tem etapas do projeto que não é você que vai fazer, porque você está lidando com outros tipos de serviço dentro daquele pacote, vamos dizer assim. Por exemplo, né, se você é o arquiteto, o líder da sua equipe, é você que vai fazer a reunião com o cliente. Enquanto isso, tem uma equipe atrás fazendo orçamento, fazendo maquete eletrônica, né? Dependendo da organização que você tenha, ou você vai
contratando esses serviços pontuais para que se componha, né, um projeto. Então, é comum para a gente o home office. A diferença é que isso se intensificou. É como se você tivesse a música tocando e você aumentou o volume dela, né? Então, o que a gente já usava, né, chamada de vídeo, todos nós aqui, né? A gente já usava chamada de vídeo para falar com as pessoas, a gente já falava no WhatsApp o tempo inteiro para fazer orçamento, para falar com a equipe, né? Quantas vezes, né, Ana e eu, a gente é parceira de trabalho também, né, fora da universidade, e quantas vezes a gente trabalhando cada uma de um ponto, a gente estava seguindo com o mesmo projeto. Então, assim, seguindo bem, né? Tudo certo. Então, a questão toda, eu acho, do meu ponto de vista, é o que mudou, né? Antes, o arquiteto, vamos supor, né? A pessoa que não mora sozinha, ela mora com a família, ou ela divide espaço, ou ela mora com outros colegas, o que é muito comum, né? Os alunos que vêm de outra cidade moram juntos, né? Que agora o termo, né, contemporâneo é co-housing, né? Quando as pessoas moram juntas, né? Que na nossa época a gente chamava de república mesmo. Né? Então as pessoas têm que dividir as suas rotinas de trabalho e de estudo com outras. Então, talvez, eu acho que uma mudança para a gente seria, né? Eu já estou acostumada a trabalhar de casa porque eu sou arquiteta, nunca tive escritório e sempre trabalhei, me sustentei, né? Sem ter uma estrutura de escritório. Mas, vamos supor, o meu marido não, a minha irmã não. Então, agora, a gente já dividia a nossa rotina profissional, em parte ou no todo, com a rotina doméstica. A diferença é que agora outros familiares, outras pessoas com quem a gente coabita, né, estão também com essa demanda. Então, talvez para nós seja mais, nós arquitetos, né, talvez seja um pouco mais fácil para a gente lidar com essa situação, né, que foi intensificada, mas que no fundo não é novidade para a gente. Mesmo que a gente tenha um escritório, mesmo que a gente tenha uma empresa para onde a gente vai trabalhar, quando a gente trabalha numa estrutura de empresa, não importa qual é a natureza, né? Porque o arquiteto tem uma formação extremamente versátil. Então, normalmente tem arquiteto em tudo quanto é lugar, né? E às vezes em muitas empresas você olha e diz assim, ué, mas o arquiteto está fazendo o que aqui? Na verdade, é essencial o trabalho dele naquela situação, né? Então, mas assim, em algum momento você trabalhou de casa, você fez um home office, nem que fosse na época da faculdade, né? Nem que fosse você estagiário virando noite para entregar um negócio ali que não deu tempo. Então a gente já está um pouco mais acostumado. Eu acho que a tecnologia mudou, né? Por exemplo, a gente está aqui e isso é incrível. Então tem muito mais, assim, eu acho que a nossa racionalização sobre o uso das tecnologias é que se ampliou muito, porque elas já estavam aí, a gente já usava dessas ferramentas o tempo inteiro, só que com uma percepção um pouco diferente. E agora a gente percebe que a gente pode explorar e ampliar esse uso tecnológico que com certeza está ao nosso favor nesse momento, né? Principalmente do distanciamento social. No meu caso, eu tive que me aprimorar, né, nas tecnologias, tanto de produção de projeto, quanto as de reuniões, né? Eu também. Já fiz reuniões com o cliente, né, de casa, e aí eles botam na televisão da sala, a família toda participa, a família toda vê o projeto, dá pitaco, né? E é uma coisa que, como a Érica falou, acho que vai continuar assim. Eu já trabalhava muito de casa, às vezes eu ia para o escritório só quando a gente tinha grandes projetos, né, desenvolvidos por equipes, aí a gente ia para o escritório para se encontrar, trocar ideia, e isso está acontecendo também via internet, como a Érica falou. E eu acho que veio para ficar assim. Para a gente encerrar, qual o conselho e a dica que vocês dão para os estudantes de arquitetura ou quem queira ingressar no curso para sempre se aprimorar e estar à frente, para encontrar sempre um mercado de trabalho em constante transformação? Eu acho que assim, a vida está em constante transformação e numa aceleração eterna, né? É uma coisa assim, né? Movimento uniformemente acelerado, como a gente aprendeu em física lá no 2º grau. E a gente entende que o status quo, né, é a mudança. A gente sabe que a gente tem certeza é que vai mudar.
Então, a gente precisa estar preparado para essas mudanças. Acho que o ponto principal é você sempre se atualizar, buscar se atualizar na sua área de profissional, independente de que área é, né? Não é só, não é uma exclusividade da área de arquitetura, não é uma dificuldade, é uma demanda, né? Quanto mais atento está o profissional, né? Não só assim na sua especialização, né? Ah, não, buscar o melhor software ou buscar a área mais de ponta, a área da moda no momento, mas não é só isso. É você realmente ter um olhar sensível para o micro-universo ao seu redor e perceber no leigo, e perceber no seu familiar, e perceber nos seus amigos o que as pessoas precisam. O que elas estão necessitando? O que você olha na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, na sua casa, no seu prédio, e você percebe que podia ser melhor, que podia mudar. Então, é um olhar sensível e atento para o mundo à sua volta e também, né, para as áreas de especialização da nossa formação. A gente sabe que o bom profissional, ele nunca vai parar de estudar, ele nunca vai parar de se aperfeiçoar. Muitas vezes a gente fala isso para os alunos, eles ficam um pouco assustados, né, de meu Deus, isso nunca vai acabar, sabe assim? Mas não necessariamente você vai fazer uma outra graduação ou uma pós-graduação, mestrado, doutorado, não necessariamente, porque a nossa área é muito prática, né? Mas é sempre bom você, né, buscar informações, tanto técnicas quanto essa percepção, essa visão de mundo, para que você esteja atento a essas áreas que vão crescendo ou áreas que aparentemente não crescem, mas aparentemente é um nicho de mercado muito pequeno, só que tem uma vastidão de área para atuação. Como, por exemplo, né, a área de ergonomia, como eu já tinha comentado antes, que Ana é especialista. É dificílimo você achar um profissional especialista em ergonomia, né? E é uma especialização essencial para a vida de qualquer pessoa. É muito difícil você achar um profissional especialista em conforto ambiental, em desempenho ambiental. E hoje, né, a palavra da moda já tem alguns anos, é sustentabilidade, né? Não é bem uma novidade, mas um profissional especialista que trabalha com isso, né, um profissional especialista em acústica, que vai fazer um projeto, né, em que você vai poder trabalhar de casa em paz, sem os ruídos externos, né? Sem os problemas que antes você não tinha, porque você estava num escritório com um prédio comercial, com o ar-condicionado ligado ou com alguma coisa ligada que te abafava o som de fora. Agora você está lidando com uma criança do vizinho, né, gritando, você está lidando com outros ruídos, com uma outra situação que você não tinha antes. Então, o quanto isso é interessante, o quanto isso é necessário. Então, acho que acaba que algumas determinadas áreas, que são áreas muito técnicas, são áreas que demandam muito mais cálculo, né? Que muitas vezes as pessoas acham que não são áreas tão criativas ou sensíveis e que, na verdade, assim, é um mito isso, né? Assim, é um senso comum equivocado da percepção da área. São áreas que a gente vai começar a perceber mais, né? Esses aspectos de salubridade e segurança estão obrigatoriamente sendo valorizados nesse momento. Então, especializações nesse sentido vão começar, talvez, a aparecer, né? Projetos pós-pandemia, o que fazer, como fazer. A gente já tem visto muitos, que eles chamam agora de webinar, né? Que, na verdade, é um seminário pela internet, né? O povo adora um termo novo, uma coisa em inglês, né? Para ficar chique, né? Então, tem muita live acontecendo, essas palestras online, debatendo essas questões do projeto dentro da pandemia e pós-pandemia, o que fazer com essa hora de trabalho. Então, assim, na verdade, eu acho que são reorganizações que vão acontecer e valorização de determinadas especializações que a gente já tinha, né? Então, é sempre se manter atualizado, com um olhar sensível, né? Uma percepção do mundo à sua volta, assim como, né, tá sempre antenado, ligado, né, naqueles campos de trabalho que não são tão procurados assim, ou que muitas vezes não são tão populares assim, mas que é ali que está uma grande oportunidade de crescimento profissional. A Érica falou tudo, né? Aproveitar as oportunidades, sempre se atualizar. Eu costumo fazer uma atividade com eles em ergonomia, né? De observar o mundo à sua volta, né? Aí a gente começa, como professora de história, né? A gente começa lá atrás,
Vamos observar como era a sociedade e como que isso interferiu nos espaços de morar, de trabalhar, como que as transformações foram transformando também esses espaços, até chegar nos dias de hoje, né? E como que vão surgindo essas novas necessidades. Eu acho que essa pandemia, né, trouxe algumas demandas, mas isso vai sempre, né? Outras necessidades vão surgir. A pandemia vai passar com a graça de Deus, né? Mas vão vir outras, e isso tudo vai transformando. Então, eu acho que eles têm que experimentar de acordo com as oportunidades que vão surgindo, vamos fazer uma visita numa obra, né? Vamos conversar com outros arquitetos de outros setores, como a Érica falou, né? A arquitetura é bem versátil. Conversar mesmo com os colegas que se formaram, com os profissionais envolvidos, porque eles precisam sentir a profissão, né? Sentir a profissão e sentir todas as possibilidades que ela oferece, que são muitas, né? Eu queria muito, então, agradecer a participação de vocês e essa contribuição, falando um pouquinho da área. Obrigada, foi ótimo. A gente agradece. É bom poder, né, ajudar essas crianças a caminharem. Com certeza. A gente fica por aqui com mais um Mundo Pós-Pandemia. Mas não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações.